Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Festival de dança. Quem nunca participou de algum? Uma das coisas mais comuns de se ver na cultura da dança no Brasil são as idas aos festivais de dança, ainda mais quando se é um estudante para ter principalmente uma maior experiência de palco, desejando ainda a oportunidade de estudos e emprego na dança. Mas será que a maioria dos festivais no país se preocupam em se basear numa política mais colaborativa para as carreiras na dança? Vamos falar sobre gestão de festivais de danças com quem já está no mercado de dança há muitos anos e entende do assunto? Seja muito bem-vinda, Gisela Vaz. Olá, Giovana. Estou muito feliz de estar aqui com você e de poder falar um pouco sobre isso. Que ele tem dois lados, né? Um lado que as pessoas não gostam de festival e outro lado que eu acho que é uma oportunidade de você alavancar uma carreira, né? Possivelmente. E é isso. Que legal, Gi. Estou muito feliz de te trazer para dentro hoje do Talk G Pérez, que é um dos quadros que a gente fala muito sobre gestão no mundo da dança, né? Para além de outros temas também. E hoje conversar sobre festival é um tema aí que a gente vai cutucar bastante. Mas é bom demais ter alguém tão confiável como você para estar falando com a gente aqui sobre esse assunto. Então, Gi, para começar o episódio, conta um pouquinho quem é Gisela Vaz aqui para a gente, como que você veio parar nesse mundão da dança? Ai, menina, eu comecei a dança com 5 anos de idade em Brasília. Na época, meu pai era deputado federal lá e eu fiquei 9 anos em Brasília. Eu sou natural de Goiânia, mas com 5 anos fui para Brasília. E aí eu comecei a dança, me apaixonei e desde o princípio, incrível, tudo que eu lembro desde o princípio na dança, eu imaginei que eu fosse ser bailarina, que eu fosse seguir nessa vida, que é uma vida de emoções, né? Sensações, sentimentos. E aí eu voltei a Goiânia, continuei a estudar, eu tive professora inglesa, me formei pela Royal, e aí tive a oportunidade, junto com a minha irmã Ariadna, irmos para os Estados Unidos estudar, e eu fiquei lá bastante tempo, estudando e depois dançando numa companhia profissional. Voltei ao Brasil porque é difícil, naquela época era muito difícil viver nos Estados Unidos, porque a gente tinha muito pouca oportunidade de entrar numa companhia e se estabilizar, porque é por questão de visto. Agora tem muito mais facilidade para isso, né? Então era muito, muito difícil. Voltei ao Brasil, fui para o Rio de Janeiro, fiz muitas coisas no Rio, trabalhei no Vacilou Dançou, fiz muita coisa para a Globo, fui professora de muitos famosos aí, particular, que queriam já ingressar em musicais ou mesmo fazer a dança como uma terapia, um hobby, não sei. E aí depois eu resolvi voltar a Goiânia e comecei a fazer inúmeros cursos para professores, porque eu vi que faltava no Brasil professores de qualidade. Claro, hoje existem muitos professores de qualidade, mas também nós temos um mercado aí que qualquer um pode estar dando aula, que a gente não tem uma fiscalização disso, né? E não tem um órgão fiscalizador, então a cada esquina tem uma escola, uma academia, né? Na escola, academia de dança, onde você estuda 6 meses, 3 meses e vai ser dono de escola. Bem, e aí depois da gente se profissionalizar, minha irmã também, fizemos inúmeros cursos no Brasil e exterior, e aí eu resolvi montar minha escola, e assim foi um sucesso, porque como a gente eu já era formada, eu já tinha feito inúmeros cursos para professores, eu vi essa possibilidade de montar a escola, e já foi um boom. No primeiro ano a gente tinha 250 alunos, no segundo ano a gente já tinha 1.000 alunos. Então, e assim, foi
Daí começou a luta, né? Que é uma luta constante. E você tem sempre que se desafiar. Cada ano você tem que criar um novo espetáculo, uma novas possibilidades para os alunos, né? Comecei a levar os alunos para o exterior. Nós temos mais de 400 prêmios nacionais e internacionais. Tenho 11 bailarinos dançando no exterior. 5 deles são primeiros bailarinos. Então, assim, foi muita luta e continua sendo, né? Criei o Método Brasileiro de Balé em 2000 na pandemia 2020, que para mim a pandemia foi maravilhosa, por incrível que pareça, me deu essa oportunidade de dar os cursos online para professores. E lançamos também o Festival Internacional em 2012, que também veio com uma proposta muito, muito legal, que é de oferecer muitas oportunidades para os bailarinos, né? E a gente vai estar falando sobre e exatamente isso aqui hoje nesse episódio, porque para além de tantas coisas que Gisela faz né, está em diversas funções aí no mundo da dança, é uma grande admiração enquanto profissional você pra gente. Eu queria saber como que Obrigada. surgiu essa vontade, sabe, estar à frente, né, como gestora de um dos maiores festivais hoje do país, que vem crescendo pra caramba, que é o Sim. Festival Internacional de Goiás. Então, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia e o que te fez pensar de fazer diferente, né, de tudo isso que você vem vendo nos últimos anos e de falar, nossa, aqui eu acho que tem que ter esses diferenciais e tudo mais. Bem, na verdade, a gente resolveu criar o festival exatamente porque eu via que os outros tinham só esse veio de ser uma competição. Estou rouca. Ser somente uma competição. E eu acho que esse não é o propósito. O propósito é oferecer oportunidades, é fazer com que o bailarino tenha um intercâmbio, os diretores também, né? Esse encontro com novos professores, novos jurados internacionais. Então, isso foi o diferencial. A gente ia em festivais, hoje também bastante conhecido no Brasil, mas eu via que ele era simplesmente um festival para você competir, ganhar ou perder. Não tinha um diferencial. E assim, não adianta você fazer isso no Brasil, porque não é esse o propósito, que não seria esse o propósito ideal. O propósito é oferecer oportunidade para os bailarinos e promover intercâmbios. Então, falando, por que nós não vamos fazer uma coisa diferente? Vamos trazer os jurados do exterior e oferecer aulas, oferecer possibilidades de bolsas internacionais. Ano passado, nós demos 63 bolsas e 3 contratos de trabalho. Então, isso para nós é muito gratificante, porque a gente vê que a gente está indo para um outro caminho. Não é um caminho simplesmente de fazer um festival para ganhar dinheiro. Nunca foi isso. Por sinal, nos primeiros anos nós tivemos muito prejuízo, porque sempre fomos muito arrojadas, queríamos fazer um diferencial e entramos com tudo e no final tivemos um grande prejuízo. Mas ele foi se impondo como festival. Ele foi se impondo como um festival diferente e que poderia oferecer muitas coisas para esses bailarinos que muitas vezes não têm condições de ir para o exterior. Muitas vezes com passagem aérea, com hospedagem, porque não adianta dar só a bolsa e não ter como o bailarino ir. E o nosso diferencial também é um valor bem alto de prêmio em dinheiro. Então, isso ajuda. Isso é muito legal, porque eu posso dizer por mim mesma, assim, ganhei bolsa quando eu tinha 15 anos pro Miami City Ballet e a bolsa para estudar só. Mas minha família não tinha como pagar para eu ficar lá em Miami, em dólar e, né, e morar e viver e comer. E aí como é que fazia para ir, né? E eu não fui. Ganhei a bolsa. Exatamente. Isso acaba sendo frustrante. Porque você ganha, mas não vai. E assim, uma coisa é você pagar hospedagem, alimentação em reais, outra coisa é pagar em dólar, né?
Então, não Exatamente. adianta você não ter um respaldo, né, uma ajuda do local para te custear. E sabe o que eu acho Esse é o mais grande legal, Gi, diferencial. dessa questão toda do Festival de Dança Internacional de Goiás? É que se a gente for parar para pensar hoje no Brasil, eu fico sempre nessa reflexão, né? Os festivais de dança, eles têm realmente esse foco de criar esse senso de competitividade como a pior coisa que existe, porque realmente os festivais são focados em vai lá, apresenta e ganha o seu primeiro, segundo, terceiro lugar. Olha para o seu concorrente como o pior concorrente da face da Terra, e não como um alinhado ali de admiração mesmo, né? E aí, quando a gente começa a ver esses movimentos diferentes no Brasil, de pessoas por trás, né, da gestão dos festivais, que tem essa preocupação em gerar oportunidades para além do primeiro, segundo, terceiro lugar, que eu acho que esse deveria realmente ser o objetivo de qualquer festival de dança, né? Eu acho que é muito bacana, e aí a gente começa a bater nessa questão da disruptiva mesmo, né? De olha aqui, uma competição, o nome é competição, mas competição nunca foi questão de briga de galo, Rivalidade. entendeu? Nunca Né? foi rivalidade. Eu Exatamente. acho que é a questão. Competição é muito bom, é saudável, porque o mundo é competitivo. O mundo é para você competir, né? Quem vai conseguir alcançar um lugar ou não. Mas isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver com nós mesmos. Então, uma coisa é competir, outra coisa é ser rival. E criar essa animosidade, criar esse ambiente pesado, né, de energia ruim, que um está concorrendo com o outro, eu sou melhor que você. No nosso festival isso não existe. Todo mundo é igual. Quem ganha e quem não ganha, quem está em último lugar, para nós isso não é importante. O importante é receber bem. Você será muito bem tratado no nosso festival, por toda a nossa equipe. Você nunca vai ser mais um, né? As pessoas não são mais um, elas são pessoas que a gente dá valor e as oportunidades são para todos. Quem está fazendo aula lá está tendo oportunidade, às vezes ela nem vai competir. Nós tivemos bolsa para quem não competiu. Então, olha que legal, que não é esse o grande lance, não é quem ganha primeiro, segundo, terceiro lugar, é quem realmente quer se profissionalizar, quem realmente quer a dança para sua vida. Que às vezes você fica só ganha, ganha, ganha e não vai a lugar nenhum. Demais. Acaba ficando, a pessoa acaba ficando tão antipatizada que ela nem entra numa companhia e nem entra numa escola, né? Ganhou um monte de coisa, escolheu demais, vai ser o escolhido, né? Exato. Então eu acho que tem que ter esse cuidado e a gente tem essa preocupação. E os prêmios em dinheiro são justamente para alavancar a carreira das pessoas, para dar a oportunidade de você. Eu não ganhei a hospedagem, a alimentação, mas eu tenho um primeiro momento, que é nosso, por exemplo, ele ganha 15 mil reais, ele já tem a passagem dele, com certeza, né? E ele já pode tentar começar uma escola lá, mas a gente tenta que as escolas deem alimentação e hospedagem, pelo menos a hospedagem, Legal, entendeu? Gi. Afinal de contas, porque eu sempre falo que troféu e medalha, eles acabam pegando pó, e eu tenho a prova viva aqui na minha cabeça do tanto de medalha e troféu que a gente acaba. Juro pra você que eu abri outro dia minha estante, assim, eu falei, gente, eu nem lembrava que eu talvez tenha ganho o primeiro lugar no festival. Então, isso passa, essa questão de títulos, de primeiro, segundo, terceiro lugar, melhor bailarino, melhor grupo, passa. O que fica são as experiências que a gente carrega disso, né? E eu acho que é isso que a gente precisa começar a ressignificar com mais força dentro do Brasil. E eu fico muito feliz de ter eventos como o seu, né, que trazem essa nova mensagem. E aí, já querendo saber também sobre a sua opinião nessa questão da importância de se ter pessoas que são realmente do mundo da dança, que têm experiência do mundo da dança, para além da dança também, dessa questão de gestão, de administração, de pensar para, né, assim, os seus participantes como pessoas, seres humanos, e não como número de inscrição, né, como dinheiro no bolso. Então, qual que é a sua opinião sobre isso, Gi? Porque hoje eu vejo que cada vez mais as pessoas querem criar festival de dança, curso de dança e workshop, né? Mas, de fato, quem está hábil para isso, né? Então, acho que é importante a gente estar conversando também sobre esse assunto.
Ótima pergunta e colocação. Bem, querer fazer é muito fácil. Agora, fazer com qualidade é para poucos, né? Então, você tem que escolher bons profissionais para estar com você, né? Que entendam realmente. Porque a gente, por exemplo, eu sou artista, eu não sou administradora, eu não sou uma pessoa de gestão. Agora eu entendo bem, porque eu estou na frente de um festival desde 2012, na verdade, dois, né? Tem o CBDD Kids, que também já está bombando aí, que também oferece oportunidades. Depois, se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar sobre ele. Mas, assim, a gente tem que ter os profissionais juntos, tem que ter alguém de marketing, ter alguém de gestão, que eu acho que você faz isso hiper bem. Você é uma pessoa que está sendo trabalhada para isso, né? Você, na verdade, não está sendo trabalhada, você está estudando para isso. Então, é importante a gente ter do nosso lado essas pessoas que vão acrescentar, vão fazer o nosso evento crescer. Para nós aqui não existe rivalidade. Eu sempre quero agregar, eu quero trazer as pessoas para o nosso lado. Ah, não vou trazer não sei quem, porque ela está no outro festival. E daí? Ah, não Exato. vou trazer tal pessoa, porque ela fez o evento no tal. Não interessa, a gente está aqui, e por isso eu sou presidente do Conselho Brasileiro da Dança, justamente para trazer as pessoas para o nosso lado, e não para criar rivalidades. Eu quero os bons comigo. Eu quero quem tá se despontando, quem está mostrando um serviço de qualidade do meu lado, e não longe. Esse que é o problema das pessoas, elas querem ir longe. É Né? Eu verdade. quero fazer parcerias É, importantes no Brasil e no exterior. Então, sim, eu eu acho. acho que também você, sendo extremamente nova, já tem uma visão muito boa de que você pode oferecer, do que você pode oferecer para os Legal, eventos, sim. as pessoas. É Legal muito demais. legal isso. E te escutando falar me lembra muito essa questão do delegar, né? Saber delegar quando a gente bate no nosso limite de conhecimento, de experiência. E é isso, né? Criar essa rede de conexão com outras pessoas. Poxa, eu não sei tanto desse assunto. Qual é o problema de eu bater na porta ali do fulaninho, da flaninha, enfim, e falar: olha, preciso do seu trabalho, do seu serviço, né? Vamos ter essa troca. Eu sempre falo que quando a maré sobe, os barcos vão todos juntos, né? Porque a maré sobe para todos. Agora, o grande problema é a gente achar que é só uma onda que vai subir e vai levar um único barco, né? Então, acho muito legal essa sua fala, e é uma fala de uma pessoa que realmente gera essa admiração em todo mundo, né? Porque é diferente a gente escutar de, ah, não, o meu festival tem que ser o melhor do país, o meu festival é o maior do país. Tá, mas baseado em quê e para quem? O seu é o melhor? Eu acho que nunca foi sobre isso. Nunca será sobre isso, porque a gente nunca vai ser o melhor nas coisas. Só que você tem um diferencial. Você tem que ter um diferencial. E Então, tem você vai achar seu veio, né? Porque o meu não é melhor, mas ele é diferente. O outro tem outro diferencial. Então, você pode ter inúmeros eventos bons, cada um num segmento, cada um de uma maneira, cada um com pensamento. O que eu sou contra é fazer um evento ou qualquer coisa que seja pensando no poder e dinheiro. Isso não vai levar a lugar nenhum. É do mesmo jeito que sobe e cai. Então, a gente tem que ter muito cuidado até onde a gente vai subir, porque o poder, ele acaba com as pessoas, né? Você não pode deixar de ser uma pessoa humilde, de achar que as pessoas podem te ajudar, te oferecer, e também de falar, olha, eu posso te oferecer isso, né? Como a Giovana, às vezes fala, Gisela, eu posso te oferecer isso. Eu acho isso maravilhoso, é humildade, é crescer junto, é poder fazer parcerias legais, né? Como eu fiz o congresso no navio, no cruzeiro, que foi maravilhoso. Eu não tive a ajuda de ninguém, porque as pessoas, eu não acredito que vai ser legal, não acredito que ela vai conseguir fazer, e eu fui com a cara e com a coragem. E, assim, eu fiz, me doei, assim, lá eu fiquei por conta de trabalhar. E eu acho que, assim, o diferencial é esse, é fazer com qualidade e fazer querendo o melhor para todos. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial em tudo.
Com certeza. E sempre pensar que a competição é nossa mesmo, conosco mesmo, E eu acho né? que você fazer um festival que seja o melhor para você. Tipo, eu, Gisela, dentro das minhas possibilidades, consigo oferecer isso que é o melhor hoje, que eu posso. E a gente levar isso para todas as áreas da nossa vida é o melhor, assim. Você fez um congresso dentro de um navio, que era aquilo que você podia naquele momento. Tem o festival infantil também, que é o seu melhor para aquele momento. E conta um pouco É. pra gente, Gi, o que é essa parte infantil que você traz também, porque é bem legal Pois é. esse cenário, assim, da dança. Opa, 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 uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. No Conselho Brasileiro da Dança, a gente tem várias opções de trabalho, várias opções de eventos. Então, o CBDD não é criar festivais, não é só criar festivais. O CBDD é criar simpósios, congressos, palestras, cursos, oportunidades de residências artísticas ou vivências. Por exemplo, agora eu estou atrás de uma diretora de uma companhia nos Estados Unidos me ligou, falou, Gisela, eu preciso de 2 bailarinos, eu queria esses bailarinos brasileiros para minha companhia, um para primeiro bailarino e um para bailarino de corpo de baile. Então, olha as oportunidades que surgem através do Conselho Brasileiro da Dança para o exterior, ou mesmo para o Brasil. Aí eu ligo para um amigo meu, falo, Alex, você pode me dar uma vivência artística para um bailarino que eu tenho, ou para um bailarino de outros lugares? As pessoas me procuram para pedir ajuda também. E eu fico muito, muito feliz quando eu consigo dar oportunidade para esses bailarinos, ou para professores de ir para o exterior e de fazer um curso gratuito. Então, isso é muito importante. E no Kids, eu imaginei assim, a gente tem que direcionar essas crianças de uma maneira correta, porque no Brasil, como estão havendo muitos cursos muito ruins, sem qualidade, né? Todo mundo agora quer ter escola, quer ter academia. Então, o Kids ele é um momento de conhecimento, de aprendizado e de oportunidade para as crianças de estarem sendo vistas também, né? O Kids vai de 5 a 14 anos. E, assim, foi um sucesso o primeiro CBDD Kids, agora ele já está em vários estados do Brasil. Agora eu estava na reunião, antes de estar aqui, com a Mavica Chiaqueto, em São Paulo, para ver a possibilidade de fazer o CBDD Kids lá também. E, assim, é um momento maravilhoso, a energia, as crianças ainda não têm essa coisa de rivalidade, todas são amigas, todas querem se ajudar, e também a gente oferecer para essas crianças oportunidades, não só no Brasil, mas no exterior. Você vai com a sua mãe, você vai para os Estados Unidos, fica lá uma semana, faz um curso de uma semana, quando tiver mais com 16, 14, 15, 16 anos, já vai para 5 semanas, depois você já é visto para você ser um profissional. E é isso, porque a demanda é muito grande. Quantos bailarinos nós temos no mundo? Que, na verdade, é a manifestação artística que tem mais gente no mundo, é a dança. Mais do que música, mais do que teatro, mais do que tudo. Percussão, artesanato, não sei o quê, pintura. É a dança. E a gente acaba imagina começando... achar a possibilidade para todas essas pessoas. É muito difícil. Então, o Kids veio com isso. E agora eu criei um novo formato no Kids, que é o Pri Ballerina. O que vai acontecer? As crianças de 9 e 10 anos, que é uma categoria, 11, 12, 13 e 14, vão fazer não só a variação de repertório, mas também um allegro e um adágio obrigatório. Eu filmei, né, um allegro e um adágio obrigatório para 9 e 10 anos, 11, 12, 13 e 14.
Por quê? Porque se ela vai ganhar uma bolsa para o exterior, mesmo que seja para fazer uma semana, por exemplo, no Miami Ballet School, ela tem que mostrar a qualidade dela de aula. Então, isso é um trabalho muito legal, porque força os professores a melhorar a qualidade de ensino. Não adianta você ficar um ano ensaiando a variação e ficar maravilhosa e ganhar um concurso, mas em aula você ser péssima. Isso a gente vê, às vezes, que eu fiz 2 seletivas do Prix de Lausanne aqui e fui jurada também. Então, você vê que em aula eles perdem muita qualidade. Na Eu ia variação está perguntar lindo. exatamente disso, né, Gi? Que você teve essa oportunidade de ser representante da América Latina e é um Sim. cargo muito importante, né, num festival que a gente sabe que é muito renomado, que tem muitas oportunidades. E o quanto isso, esse poder, e logo, se a gente tem poder nas nossas mãos, a gente tem que ter responsabilidade, né, de agregar carreiras, né, de bailarinos. Então, como você vem se preocupando em agregar carreiras de outros bailarinos, com uma responsabilidade muito legal, assim, de ver, de um pacote completo, né? O que você falou, não dá para ver o bailarino ali simplesmente em 1 minuto de variação. A gente precisa olhar para esse bailarino 360 graus, né? Que é isso que eu sinto muitas vezes falta nos festivais de dança, esse olhar carinhoso, esse olhar que abraça, esse olhar artístico. Porque afinal de contas, se estamos falando de dança, estamos falando de arte. E a arte não é só sobre técnica, também é um lado muito importante. Mas não é só sobre físico também, também é muito importante. Mas tem outras questões que a gente fica assim, cara, mas, né, será que não? E aí eu acho que essa oportunidade do Kids é muito legal para a gente já ir plantando a sementinha desde muito cedo, porque afinal de contas na dança a gente acaba começando muito cedo, não generalizando, mas é o que de fato acontece na maioria das vezes, né? Então, já que as crianças vão para os festivais, para as competições, que seja de qualidade, né? Que tenha oportunidade para elas também, que a informação seja dada ali de uma forma. Não acredito que existe o que é certo ou errado, mas eu acho que existe o que é responsabilidade, né? Social, responsabilidade com a dança. E eu acho que você faz isso com muita maestria. Não, e não é só essa responsabilidade, é o tratamento diferenciado para que você não tenha traumas, para que você cuide do seu emocional. Eu sou psicóloga também, então eu me preocupo muito com esse lado emocional e essa qualidade do que a gente vai apresentar vai mudar, às vezes, a visão da criança ou do adolescente ou daquele semi-profissional. Assim, eu posso não ganhar um concurso, mas eu posso ser muito bom no que eu faço, né? E não é só na dança, porque nós estamos preparando essas pessoas para serem vencedoras. Vencedor não é ganhar alguma coisa. Vencedor é se dar bem na vida, é ter oportunidades, é poder ter um propósito. E é isso que a gente quer fazer desde o Kids, né? Total. Oferecer essas oportunidades e dar para ele um conforto, uma segurança num festival que vai te dar um respaldo. Demais, Gi. Não, eu acho incrível Muito essa ideia, importante. porque já que temos esse público, a gente tem que olhar para isso com muito carinho e cuidado, né? E, Gi, eu vou usar agora um termo que foi muito falado nas últimas semanas nas redes sociais, não sei se você acompanhou, em específico num post, né, que inclusive dividiu bastante opiniões aí em relação à oportunidade de empregos fora do país e etc. E foi usada a expressão do tal do exportar bailarinos. Queria saber a sua opinião sobre as oportunidades que a maioria das vezes são para fora do país e toda essa divisão de opiniões, né? Se a gente deveria manter um bailarino no país para alimentar a dança aqui, ou não, tá certo, realmente a gente tem que exportar para fora porque as oportunidades estão lá, enfim. Queria saber da sua opinião em relação a essa polêmica, né? Ótima pergunta. Eu acho o seguinte, não é todo mundo que é para ir para o exterior. Não é todo mundo. Você tem que ver como é que é o ambiente que a pessoa vive. Se ela vive num ambiente muito ruim, um ambiente que não oferece absolutamente nada para ela, é a oportunidade única que ela tem que pegar. Isso acontece muito em Cuba. Eu estive em Cuba 7 vezes. As primeiras que eu fui levar os meus bailarinos para competir, e depois eu já fui como professora para dar aula para a Escola do Balé Nacional. Então, eles não têm oportunidade lá. Ou você vai ser bailarino da companhia de lá, ou você tem que ir para o exterior. E assim, eles têm que pegar qualquer oportunidade que apareça. Mas às vezes aqui não. Às vezes você é uma menina que tem uma família estruturada,
que você é uma pessoa que não aguenta pressão, então você vai ficar no Brasil. Você pode ter outras oportunidades, como você, como a Jaqueline aí falou. Você tem outros veios, mas, às vezes, a oportunidade para o exterior para você é única. Às vezes, você mora num Exatamente. ambiente muito ruim, você nunca vai ter outra oportunidade, e eu acho que isso é muito importante, É. né? Então, Você perfeito, Gi. agarrar aquela oportunidade e vai. E lá, se você não gostou daquele lugar, você está na Europa, por exemplo, você tem 1000 oportunidades de audição. Você já está sendo visto. Mesma coisa está nisso. Eu acho muita oportunidade, muito bom as oportunidades do exterior. E no Brasil, se você for ficar, você tem que ver se você quer ser um primeiro bailarino. Se você quer ser uma pessoa de alto nível, onde eu vou dançar aqui? Onde? É isso, assim, eu acho que não existe certo e errado em relação a isso, né? E vai muito da família da pessoa, da estrutura, do psicológico Exato. da pessoa, e não tem realmente o que é correto. Tipo, é melhor, Não melhores tem. condições lá fora. Não dá pra saber, às vezes você vai pra lá e não é a melhor condição, e você não consegue, por exemplo, morar longe dos seus pais. Então, tem que ver muito o que a pessoa. Às vezes você não aguenta a pressão de uma companhia. Às vezes você emocionalmente não está preparado para ir para fora. E Você é sabe o muito que acontece? dependente Às dos vezes, pais. é, Então, tem muito a ver com a personalidade. Aí eu vou para o lado da psicologia. Tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Às vezes você chega lá, você fica traumatizado, nunca mais quer ir, larga a dança. E às vezes não, você é uma pessoa que aguenta a pressão, aguenta as frustrações. Eu eu E é uma sinto pessoa que resiliente. eu acho que essa questão da pressão aqui no Brasil também vai ter, né? Porque também temos em todo lugar vai ter. aqui que também tenham pressões e às vezes Mas aqui você tem a sua família, que você qualquer coisa você vai para sua casa. exato. E aí Lá fica bem difícil. esperado, né? E eu acho que às vezes fica um pouco essa discussão porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem tantas opções de lugares para dançar profissionalmente. E que na Europa, de fato, a gente tem muito mais outras opções. Tanto que, na maioria dos casos, ou festivais ou eventos, buscam-se bolsas para irem para fora, para dançar em lugares que tenham mais possibilidades de Ah, emprego, né? Exato. Mas a gente até postou, sabe, Gi, há umas semanas atrás, dois vídeos em duas partes, que muito dividiu também opiniões, né? E assim, a gente fala, né, o cuidado que a gente tem que ter de não surfar a onda do que todo mundo está fazendo, porque nem toda oportunidade é para você, e nem o que é bom para a sua carreira, né? É o que você falou, vai depender de milhares de fatores. E aí eu acredito que nem sempre dá para ir para fora do país, nem sempre dá para ficar no Brasil. Aí, qual vai ser a melhor opção? É baseado naquilo que você acredita para sua carreira, no que você tem condições e milhares de outras coisas que vão envolver, né? E aí, Gi, eu fico sempre muito reflexiva em relação às oportunidades do Brasil, já que estamos aqui no Brasil, né, em falar de oportunidades aqui. Então, como que de repente as companhias oficiais e as independentes poderiam olhar para os festivais de dança como uma oportunidade para ver os talentos? Para, por exemplo, sou diretor de uma companhia, poxa, deixa eu ser júri, Gida, do festival, ou ter essas indicações, porque eu estou precisando de um bailarino, então eu vou nesses festivais aqui procurar, para além da audição que eu abro anualmente, que vão 500 pessoas serem inscritas e até às vezes um absurdo a concorrência, né? Então eu queria saber como que a gente poderia pensar, né, em espalhar essa mensagem para os diretores, enfim. Falou uma coisa, outra coisa super importante. Bem, eu acho que eu dou oportunidade de trazer, eu sempre trago pessoas que são relevantes na dança, porque elas vão ver esses bailarinos com outros olhos. Então, ou é diretor de companhia, ou é diretor de grandes escolas, que podem já estar vendo esses bailarinos. Não só os internacionais, mas os brasileiros. Por exemplo, eu já fechei, esse final de semana eu estava no Rio como jurada, CBDD do Rio de Janeiro, e já fechei 4 vivências no Brasil. Então, não vou para fora, mas posso ter a vivência ali na companhia tal, que eu não posso falar agora, mas eu fechei 4 vivências, não só para o exterior, às vezes aquele bailarino é para o exterior. Ele não é um bailarino para o exterior, ele é um bailarino para o Brasil. Né? Ele não quer também. Tem gente que não quer.
né? E a gente tem que ter cuidado, por exemplo, se você vai participar de um concurso, da competição internacional, eu sou contra pegar uma menina de 13, 14 anos e pôr ela para ir para o exterior e ficar lá 1, 2 anos. Ela não tem, o emocional dela não está preparado para isso. Então, o que a gente faz, inclusive, no Kids? Te dá a oportunidade de 1 semana, 2 semanas. Você vai sentindo como é esse trabalho. Vai com a sua mãe fica lá, está lá olhando a menina, olhando o menino. Não vamos largar essa criança voltar traumatizada porque ela teve uma pressão muito grande, não tinha sua mãe do seu lado, ela ficou doente, né? Passou por situações complicadas. Então, tem idade certa para ir. Você não pode, né? É muito raro ter uma criança, um adolescente de 14 anos que dá para ir e ficar lá 1 ano. Só se ela foi trabalhada com isso, foi trabalhada para isso, assim, incansavelmente. Mas não é a parte técnica, a parte emocional. E mesmo que trabalhada, Isso às a gente tem vezes que... não dá, né? Às vezes, mesmo trabalhando, Às vezes não dá. tá? Eu tenho um relato de uma... Não dá. Ela sofre uma pressão que, às vezes, dá um gatilho ali, dá um ponto cego. Eu tenho um relato Chegar nesse ponto cego. que ela pediram para ela foi para lá com mais de 18 anos já e para fora e pediram para ela emagrecer tanto que ela chegou num ponto de emagrecer, 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 a ponto que ela não conseguia sair da própria cama para ir dançar. E aí, ela tinha 18 anos, madura, adulta, conseguia comprar as próprias coisas e as próprias comidas, mas se cobraram tanto uma coisa dela dentro de um lugar que ela não conseguiu. Então, assim, mesmo às vezes em preparo, a gente tem que dar um passo para trás e tudo bem voltar para cá e tudo bem dançar aqui também. Isso. Entender Ou dar um passo para trás e depois para frente. trabalhar seus medos, seus traumas, suas dificuldades, para depois ir. É. Não tem idade certa. Depende de uma maturidade que você vai adquirindo sua. Verdade. Gi, conta pra gente, então, o que, na sua opinião, é importante para a criação, então, de um festival de dança e toda a sua gestão, como, por exemplo, uma equipe, né, a delegação de tarefas e os profissionais envolvidos. Eu acho que primeiro você tem que decidir qual vai ser o perfil do seu festival, da sua competição. Se ele vai ser só competitivo, se ele vai ter cursos, se ele vai ter palestra, se ele vai ter mostra não competitiva, se vai ter alguma coisa que tem a ver com social, né? Oferecer oportunidades. E o meu festival, por exemplo, todas as noites, todas as tardes são gratuitas. Você não paga para entrar, só paga na grade. Então, isso é legal. Então, se você quer fazer um valor altíssimo, o que você quer? Não quer que seja tanta gente participando. Então, primeiro, definir como vai ser o seu evento, né? Segundo, definir quais são as primeiras tarefas que você vai ter que fazer. Primeiro, escolher o local, escolher a primeira data, né? Um local apropriado, um teatro legal, onde as pessoas fiquem bem instaladas, com bons camarins, né? Também, no meu caso, tem que ser salas grandes de aula, né? Então, a gente constrói uma sala de aula, constrói 3 salas de aula grandes, né? Com arejadas, tudo. Que tipo de jurado você quer? Se é um jurado mais popular ou se é um jurado de qualidade que vai oferecer oportunidades? Qual vai ser sua equipe de apoio? Quem vai estar na gestão, né, com você, na parte administrativa, financeira? Seu marketing tem que ser muito bom. A equipe de apoio tem que ser toda treinada. Aqui nós treinamos a equipe de apoio. Nós vamos lá no local e a gente treina. Eu faço 1000 perguntas. Eu imagino que eu vou ser a pessoa que estou chegando lá no festival e eu faço pergunta para ele saber se ele vai acertar. Defino a equipe de apoio pela personalidade de cada um. A pessoa mais rígida fica na parte de bastidores, porque não pode entrar,
não pode chegar lá na frente, esse tipo, né? As pessoas que estão na sala de aula são mais simpáticas, que vão te oferecer, olha, pode entrar na sala, não pode entrar. Então, tudo isso é importante. E, por último, né, a escolha dos jurados e professores, que tem que ser, né, que tipo de jurado e professor você quer no seu evento, né? E o que ele vai oferecer? Simplesmente ele vai lá julgar, ou ele vai dar oportunidades? Ou ele vai ver seu aluno de outra maneira, né? E aqui eu acho importante é que eles vão fazer aula com jurados. Então, o jurado já está te vendo em sala de aula, né? Ele está já percebendo. Às vezes você não está nem concorrendo, você está lá na sala fazendo e está sendo visto. E outra coisa importante, você quer ter... agora a gente faz o nosso festival com 2 etapas nos repertórios. Ele tem um tanto de gente no repertório, depois ficam somente, por exemplo, 30, 40, para que os jurados, que são primeiros bailarinos, vão ensaiar esses bailarinos. Tá? Então, e os professores podem assistir, não tem nada disso de pagar para assistir. Não, o professor está lá, ele quer ter um feedback do trabalho do seu aluno. Isso é muito importante. Legal. Demais. Né? E aí a gente percebe isso. que não é só falar de dança, né, gente? Não é só sobre Tanju, Plie, GT, é sobre muitas coisas que envolvem a construção da ideia de um festival de dança, a gestão, essa parte toda administrativa, comunicação e etc. E, nossa, muito legal de saber. Filmagem, a comunicação. Exato. Todo esse Exatamente. backstage, né, Gi? Muito bacana. Gi, conta pra gente, então, qual que é a sua maior missão em relação à dança brasileira? O que que você gostaria de maior, assim, de entregar através dos festivais e todas as funções que você hoje integra aí no mundo da dança? Para mim, a minha maior função é dar oportunidades para bailarinos, professores, coreógrafos. Essa é a minha maior função. Eu acho que é um legado que eu vou deixar aqui. E agora, estar no CBDD, isso me facilita, de alguma maneira, de ter contatos fora e de ter uma certa autoridade para poder conseguir coisas para nós. E também, eu acho que meu maior vontade é que a gente una mais a dança, una mais as pessoas, né, da dança e aumente a qualidade de ensino. Eu estou muito Legal. focada nos professores, muito focada nisso. Demais. Então, para a gente finalizar esse episódio, que foi assim, uma aula, literalmente, né? Da gente aprender tanta coisa legal que precisa realmente espalhar esse conhecimento, que não é um conhecimento raso, né? É um conhecimento profundo do que a gente deveria, pelo menos, né? Tá se preocupando aí em fazer de forma mais responsável toda essa questão de competições, festivais de dança. Então, qual deveria ser o principal papel dos festivais de dança, na sua opinião, Gi? Aprendizado, conhecimento, experiências e intercâmbios. Essas 4 coisas. É isso. Resumiu muito bem, resumiu muito bem. Gi, eu fico muito feliz de te receber aqui no Na Dança Pode, né? Esse episódio ficou com certeza muito maravilhoso e é muito importante a gente espalhar sua mensagem. Muito obrigada. Já que tem mais alguma coisa aí que você queira falar sobre esse assunto pra gente? Não, eu acho que parabéns mesmo, Gi. Eu acho que você gera oportunidades e se é isso que você tem como objetivo, você está fazendo. Então, parabéns realmente pelo seu trabalho e tudo que você tem feito por aí. É Bem, isso. eu fiquei muito feliz de poder expor as coisas importantes que eu acredito da dança. Espero muito que vocês estejam aqui. Vou ficar muito, muito feliz. Sim, Para muito realmente obrigada. vocês verem como funciona e também eu gostaria de críticas, que isso que é muito importante, as críticas construtivas a gente aceita todas. Para Com evoluir. certeza. É isso. E se tiverem mais competições e festivais de dança, que sejam cuidadosas tão quanto os seus trabalhos aí para o mundão da dança. Gi, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Valeu Beijo para demais. vocês. Obrigada, Gi. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente?
Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!